Fala galera, eu Carvalho com mais um vídeo para vocês e hoje está começando mais uma aula. Primeira coisa, peço desculpa pelos áudios, a gente está tentando achar o microfone que ele chegue o mais rápido possível, mas não tá fácil, tá certo? Mas a gente já está encomendando um e espero que ele seja melhor que esse que a gente está agora, ok? A aula de hoje, galera, como eu falei essa semana, vai ter aulas essa semana, vai ter alguns speed arts, vai ter algumas coisas bem legais. Vocês já puderam conferir algumas coisas, mas depois eu vou falar tudo isso num vídeo só, muito melhor assim, tá certo? Dessas novidades. Eu vou falar do Brush. Control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Do Brush que eu mais uso. Tem esse daqui que ele é muito bom, mas eu não vou falar porque eu não uso esse. Uso sempre esse daqui. Então a gente vai nas especificações do Brush para que vocês possam copiar aí, porque às vezes vocês não conseguem fazer o download e tal. Eu já tinha postado isso, eu não vou colocar nessa descrição não agora, depois a gente vai ver se a gente coloca isso futuramente no Creativerso. Você não sabe o que é o Creativerso? Claro que não, você ainda não curtiu a nossa página do Facebook e provavelmente não faz ideia do que se passa. Então curta a página e amanhã vai ter novidade, tá certo? Não vou falar mais nada além disso. Pronto, tá aqui do lado e a gente pode conferir isso. Você pode acessar a parte dos brushes aqui, ó, em brushes, e depois você vem em brush e aí você vai seguir todas essas configurações. O tamanho dele, padrão, ele vem com 19, mas depois eu mudo isso. O spacing dele vem em 25 e o hardness dele, que é a dureza dele, é em 100%. Tá certo? Ele tem um ângulo de 138 e a hardness em 100%. Depois a gente vai aqui em Shape Dynamic. Aqui que a gente muda tudo que ele é, certo? Deixa eu arrumar isso aqui, acho que antes que eu faça asneira. Deixa eu voltar a clicar. Pronto. Tá aqui. Ele está em 0% no Size Jupyter. Tudo 0% aqui, tá certo? No Shape coisa, tá vendo? Por quê? Se você não clicar nesse Shape Dynamics, ele vai ficar assim, ó. E na hora que você clicar, ele não fica fino depois. Olha a diferença do pincel quando você aplica, tá vendo? Ele fica bem diferente, então eu aconselho vocês a usarem. Senão ele não vai parecer um bom pincel, certo? Então eu clico sempre aqui. No Transfer, eu não faço ideia do que ele faz. Pronto, vocês já viram o que acontece. Pronto, é a mesma coisa, só que ele fica totalmente duro, ele não aplica aquele efeito de começo e fim. E assim, faz com que você, por exemplo, você consiga dar um efeito de gradiente muito melhor se você aplicar esse efeito de transfer, tá certo? E sigam aqui as configurações, ó. É só clicar mesmo no transfer, você não precisa mudar nada aqui. Se você estiver usando alguma mesa digitalizadora, sempre tenha atenção aqui no Pen Pursue. Porque se você não tiver isso aqui, que significa a pressão que você está aplicando na caneta, por exemplo, sabe? Se você não tiver com isso, não fica legal. Então toma atenção se está tudo aplicado aqui em Pen Pursue. Opa! Pronto, tem aqui o Build Up, que ele não tem mais opções, sabe? Não é que nem a Transfer. É só uma opção que você coloca e o Smote. O que é o Smote, galera? É para ele dar aquele toque meio de espalhar, sabe? A coisa, por exemplo, seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo? Isso é o Smote. Então, se você não aplicar o Smote, ele não vai ficar tão interessante. Opa, deixa eu voltar. Ixi, eu buguei todo o meu pincel. Bom, mas eu tenho ele aqui pré-programado e aí ele vai sair certinho. A não ser que eu tenha feito algumas neiras depois. Ó que legal. Acho que eu já fiz. Eu acho que já sacaneei meu brush todo, velho. Puta merda, velho. Não acredito. Tinha aqui, velho. Por que eu não consigo mais clicar na parada? Pera aí, João. Buguei. Ah, é porque eu não tava com o brush. Que burro, velho. Você é muito burro mesmo, velho. Jesus. Pronto, galera. Então, falando do brush que eu uso, vamos fazer um tutorial bem basicão de pintura digital. Bem basicão mesmo, porque a galera falou que tem um pouco de dúvida. Então eu quero saber quais são essas dúvidas e acho que esse tutorial vai dar um preview do que essas pessoas podem gerir de dúvida. Geralmente é o que eu faço nas minhas aulas de desenho particular. Eu primeiro exponho uma técnica e aí as pessoas geralmente têm a dúvida em cima dessa técnica, daí sim as aulas começam, certo? Então a técnica vai ser essa. Primeira coisa, eu vou pressionar aqui com o brush total e depois eu vou diminuir esse brush, tá certo? Por quê? Porque aqui nós temos uma tonalidade base e aí em cima dela eu vou apertar o Alt e vou diminuir, tá certo? Coloquei ela aqui. Por quê? Porque se eu pintar em cima dela,
Ó, a gente vai diminuir pouca coisa, tá vendo? Tá aqui, a gente clica aqui, ó, pra baixo, beleza? E aí tudo que a gente fizer pode rabiscar lá pra fora que ele não vai, entendeu? Pronto. Aí agora a gente vai arrumar isso daqui, ó. Bom, eu coloquei uma tonalidade de brush e a gente vai colocando aqui em volta, ó que legal. A gente sempre assim, ó. Tá vendo? Sempre tentando fazer isso o mais leve possível. Claro que se tratando de mesa digitalizadora, é muito importante aquele nível de pressão. Se você não tomar cuidado com os níveis de pressão da sua mesa digitalizadora, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Quanto mais níveis de pressão, melhor a sua mesa digitalizadora. Então, procure isso quando você for adquirir a sua mesa digitalizadora, se é que você não tem ainda. Tá certo? Foi uma das coisas que eu aprendi. A minha sorte é que essa daqui é muito boa. Tá vendo? Aí pronto, a gente já fez isso. Eu costumo fazer assim. Por que você faz assim, VC? Porque depois eu posso mudar isso facilmente. Então eu crio uma nova camada. Tem gente que não cria uma nova camada, ele faz na mesma camada. Eu não gosto, tá certo? Então essa é uma dica particular minha. Eu não gosto, prefiro assim. Ó, a gente volta a fazer uma tonalidade um pouquinho mais escura. Tá certo? Olha aí que interessante que vai ficando. Ó, e ela vai ganhando dimensão, essa esfera que a gente está fazendo, tá vendo? Ela vai ganhando uma dimensão muito mais interessante. Ó. E a gente vai escurecendo. Ó. Mais um pouquinho. Sempre assim, de pouquinho em pouquinho. Certo? Já diziam os mais velhos, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, olha aí, ó. A gente vai dando um efeito bem legal. Aí também convém a gente dar aquele estudo de luz, certo? Para saber de onde vem a luz e tal, para entender por que a luz está ali, por que a sombra está ali, tá certo? Então a gente vai escurecer só mais um pouquinho, só para dar um efeito mais interessante aqui no finalzinho. Ó, tá certo? Ó, vem aqui embaixo. Lembrando que você pode sempre aumentar um pouquinho mais o brush ou não. Ó, e trabalhando com aquela questão que eu te falei do do nível de pressão que você está aplicando em cima da caneta, né? Quanto mais pressão você fizer, mais forte isso vai parecer, tá certo? E eu gosto muito da textura que esse brush aplica, então eu sempre uso ele mesmo. É muito difícil usar um outro brush para os meus trabalhos de arte. Pronto. Daqui eu vou mudar um pouquinho, olha, eu vou mudar um pouquinho para cima, tá certo? Para a gente fazer um efeito contrário agora, o efeito de luz, ó. Tá vendo que ele já dá um aplicado no efeito? Você viu como mudei a tonalidade? Mas ele já vai criando aqui um efeito um pouquinho diferente. Tá vendo? Ele dá uma laranjada muito melhor. Ó, bem mais interessante. Aí a gente faz a mesma coisa, pega mais um pouquinho mais para cima. Ó, pouca coisa mesmo, vocês veem aqui, ó, a diferença de um para o outro. E depois aplicamos mais um efeito aqui, ó. Tá vendo? Sempre aplicando esse efeito aí, ele vai ficando bem mais interessante. Tá certo? E eu gosto dessa tonalidade meio rústica que ele dá, dessa textura que a esfera está ganhando. Tá vendo? Vocês podem também, é claro, aplicar um outro efeito em cima dessa. E daí já vem um outro estudo de luz. Que geralmente é quando a esfera rebate uma luz diferente. Então a gente pode criar, por exemplo, assim. A gente pode criar aqui um pouquinho, ó. Mais ou menos assim. Tá vendo? Peraí. Tá vendo porque eu falo? Se eu tivesse juntado a camada, eu não ia conseguir apagar agora, não ia ficar muito interessante. Tá certo? Ó, depois a gente pega, dá uma afinada aqui nas bordas. Ó que legal. A gente dá uma afinada, dá uma apagada no que a gente está fazendo. Tá vendo aí? Para quem não entendeu, sem querer eu trouxe aqui ele uma esfera do dragão, né? Ó. A gente pode dar dando um efeito, ó. Eu vou colocar aqui um branco agora. Ó. Para dar um efeito de esfera do dragão, da parada brilhando. Ó,
que eu te disse. O bom de você trabalhar um pouquinho com o Photoshop e saber todas as ferramentas que você pode usar, é isso, você vai podendo mudar e ajeitar o desenho do jeito que você quer. Tá vendo aí, ó? Isso só com atalho, é muito importante também os atalhos, sabe? Quando você está fazendo os desenhos no Photoshop. Muito importante mesmo. Muito, muito, muito importante. Tá vendo? E aí vocês vão mesclando isso daí. Outra ferramenta muito importante que eu acho é essa daqui, que eu não lembro o nome. Deixa eu saber o nome dela agora. Blur Tool. Pronto. Aí você dá uma aplicada aí para dar uma espalhada nesse efeito e tal. É muito interessante, tá certo? Bom, agora aqui pra gente terminar a nossa esfera do dragão, eu vou aqui em Custom Shape. Olha aí, já uma aula de Photoshop há muito tempo, tá vendo? Bom, e eu pego aqui uma estrela e coloco aqui no meio, ó. Geralmente acho que do Goku era 4 estrelas, eu tenho quase certeza que era 4 estrelas do Goku. A gente faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 estrelas. Vendo aí? E vai ficar bem interessante. Principalmente se a gente fizer isso aqui, ó. Selecionamos todas as estrelas e colocamos ela atrás de alguma coisa, ó. Para ela ganhar um efeito de um brilho diferente. Certo? Opa. Acho que eu fiz alguma asneira aqui. Pronto. Pra cima. Mais pra cima. Meu Deus, o que eu fiz? Fiz alguma asneira aqui, velho. Pronto, daí eu posso deixar, por exemplo, a tonalidade dela meio opaca assim, pra já ficar legal. Olha aí. E a gente pode até fazer um brilho em cima dela, um pouquinho diferente. Eita! Ó. Viu aí? Ficou bem legal. Bem interessante, nossa esfera do dragão. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer aí, tentem buscar o máximo possível essas dicas e continuar praticando, porque se você para de praticar, você perde um pouco isso, tá certo? Você pode continuar escurecendo essa esfera, quanto mais você escurecer, mais real a sombra dela vai parecer, tá certo? Vocês vão continuar, ó que diferença que ela já vai dando se você continuar a esfera dela, ó. Escurecendo essa esfera. Então continue aí, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio que vocês têm dado no vídeo de ontem do Gnar. E assim, galera, vai ter vídeo todos os dias até sexta, né? De segunda a sexta-feira a gente vai tentar trazer esses vídeos. Então apoiem, se vocês querem mais vídeos como esses, apoiem bastante, porque é muito importante pra gente, tá certo? Então, um super abraço para todos vocês. E, não esqueçam de curtir nossas redes sociais, Facebook, Twitter, como aparece no final do vídeo, e a nossa página do Creativerso. Não esqueça que a gente também está no Viber. O Viber, vocês sempre fiquem por dentro do que está acontecendo antes mesmo de acontecer, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!